A meliponicultura, a criação de abelhas sem ferrão, é uma tradição antiga que atravessa as gerações, preservando os saberes e fortalecendo a relação entre o homem e a natureza. Em Pejuçara, essa prática vai além da produção de mel, representa cultura, história e respeito ao meio ambiente. Alessandro, profissão agricultor. A meliponicultura ela é a criação de abelhas sem ferrão, que são as abelhas nativas aqui do nosso país, do continente também. Diferente das apis, elas são abelhas que estão adaptadas ao nosso ecossistema. Aqui no nosso país tem mais de 300 espécies nativas de abelhas sem ferrão. As abelhas sem ferrão elas são abelhas dóceis, elas são ideais para a gente ter elas tanto na área urbana quanto na zona rural, porque elas não apresentam nenhum perigo para as pessoas, embora elas tenham algumas espécies que sejam defensivas, mas elas não atacam as pessoas, então existem meliponários, inclusive meliponários urbanos, que são nas cidades, então é uma boa fonte de renda tanto para a cidade quanto para o interior. A minha relação ela começou por curiosidade, que a gente sempre encontra nas cidades, nas casas, as que hoje são popularmente chamadas de mirins, que são as abelhinhas pretinhas, aquelas bem pequenininhas. E então eu tive interesse em saber mais. Teve alguns cursos da Emater que realizaram aqui em Pejuçara, daí a gente participou e se interessou pela facilidade e pela importância das abelhas sem ferrão para o meio ambiente. Sou Arno Jean-Lupe, agricultor, moro em Linha Pedreira, Pejuçara. Alguns anos atrás eu achei enxames nas paredes, nos muros, nas pedras e comecei a pegar nas caixinhas e hoje eu já tenho umas 8 caixinhas e estão todas produzindo mel já. Quando eu iniciei, me disseram até que era para usar uma seringa, mas como ele não é favo, é tudo bolinhas dentro, tem que cada bolinha então tá furando e puxando, é complicado e entope o bico, não deu certo. Aí eu acabei mudando o modo da caixinha, aonde fica na parte de baixo a família, então a gente não mexe, e a parte de cima é somente o mel. Então a gente passa a faca, corta e aí sim espreme sem agredir o resto do enxame. As abelhas sem ferrão desempenham um papel vital no ecossistema. Elas polinizam plantas, garantindo a produção de alimentos e a manutenção da flora local. Esses pequenos seres alados são fundamentais para a vida, e a sua preservação é essencial para o futuro. Comecei estudando e indo atrás de informações técnicas sobre as abelhas sem ferrão. Depois, então, de me aprofundar um pouco no assunto, decidi criar as minhas próprias colmeias. A meliponicultura ela transformou a minha relação com a natureza. Ela fez entender o quanto é importante todas as espécies para um equilíbrio, e cuidar das abelhas sem ferrão ela também me ensinou a questão do respeito e a paciência que precisa ter para ter os resultados, que precisa ter para ter uma colmeia forte são vários anos de dedicação. Então, assim como tudo na natureza tem um ciclo e a gente tem que respeitar esse ciclo, mas
acima de tudo, a maior recompensa de criar as abelhas sem ferrão é saber que estamos contribuindo para a polinização das plantas, para a continuidade da vida no planeta. Existem algumas maneiras de capturar as primeiras colmeias. Não se recomenda nunca que se retire as colmeias das árvores, porque lá elas já estão adaptadas ao ambiente. A gente aqui em casa sempre busca a utilização de ninhos iscas, que é uma das formas de captura desses enxames. Que uma colmeia forte, naturalmente ela vai enxamear. Quando ela solta esses novos enxames, elas vão procurar alguns locais para nidificar. E os ninhos iscas, que podem ser feitos de garrafas PET, de caixas de papelão, enfim, eles simulam um ambiente que elas iriam nidificar. Simulam um tronco de uma árvore, por exemplo. Então a gente utiliza somente ninhos iscas para capturar novos enxames das abelhas jataí. Existem outras espécies de abelhas nativas, como as mandaçaias, por exemplo. As mandaçaias, a divisão delas, ela ocorre através da divisão da caixa mesmo, da divisão dos discos de cria. Não precisa ter uma enxameação delas. As jataís, que são as mais populares aqui na nossa região, a gente utiliza somente a confecção de ninhos iscas e coloca em locais que naturalmente elas iam utilizar de morada. Eu fiz um curso que foi trazido pela Emater e grande parte foi conhecimento na prática mesmo. A gente, ao longo dos anos, vai pegando o jeito, vendo como é que fica melhor para trabalhar com eles e vai aprendendo, aos pouquinhos se vai aprendendo. Olha, além dele não ser agressivo, que a gente pode ter até dentro de casa, se querendo, até dentro de casa dá para ter eles, porque ele não agride a gente. É uma coisa que mantém a natureza, porque na verdade a abelha é trazida de outros lugares, e o jataí é nativo, é nosso. Então temos que cuidar antes que termine, como muitos outros tipos de espécie que terminou já. Olha, dá serviço, é uma coisa a mais para se cuidar, mas vale a pena. Eu uso bastante o mel quando se tem gripe. É um mel que é praticamente um xarope, então para questão de garganta e por ser também um alimento forte. Com mãos cuidadosas e corações dedicados, os meliponicultores de Pejuçara cuidam de suas colmeias. O processo de extração do mel é um processo delicado entre o homem e a natureza, onde cada gota é um testemunho do trabalho árduo das abelhas. E aí, após passar 60 dias, 70 dias, após a gente ver que o ninho isca está estabilizado, a gente traz sempre durante a noite o ninho isca e coloca no local definitivo. Importante que ele fique alguns dias aqui até se adaptar ao ambiente, e após esse período a gente vai realizar a transferência dessa isca para alguma caixa. As abelhas jataí precisam de uma distância entre uma colmeia e outra, porque elas são abelhas muito territorialistas. A gente tem alguns recursos hoje em dia que no início, logo após a transferência, ou em períodos de seca, períodos de muita chuva, que as abelhas não conseguem sair, a gente pode realizar a alimentação artificial das abelhas. Ela foi desenvolvida com bastante estudo e ela possibilita que a gente faça a manutenção e a manutenção dos ninhos sem interferir no ninho propriamente dito, que fica nesses dois módulos aqui embaixo. Aqui para cima são as melgueiras. Quando a gente vai realizar a retirada do mel,
a gente só retira esses quadradinhos aqui, que é onde tem somente mel. O ninho delas está todo aqui embaixo, a gente não vai interferir nelas. Retira o mel, faz a limpeza dos favos, e depois coloca novamente a melgueira. Existem diversos estudos que já nos mostram que o mel das abelhas nativas, a jataí é uma delas, é um mel com muito mais propriedade medicinal do que a das abelhas apis. Por alguns motivos, como as abelhas nativas, elas visitam flores das árvores mais diversas, mais variadas espécies de árvores. Então acaba que vai sendo misturado o pólen de várias plantas medicinais, o próprio processo que elas têm para armazenar o mel. Olha, na verdade é esporte. Não é visando lucro, não é visando nada, é apenas para manter o enxame, dar uma casinha decente para eles terem onde morar tranquilo, e a gente cobra um aluguelzinho para matar a vontade de uma coisa doce. A mudança de caixinha, que antes era caixinha comum, agora eu tenho ela em 2 compartimentos, que a parte de baixo é a família, então a gente não mexe, e a parte de cima assim é do mel. E agora estou começando com a detectar as linhas magnéticas, que diz que favorece se colocar ela no lugar positivo. Vamos ver se dá certo. Se tu pudesse definir esse trabalho com as abelhas em uma palavra, qual seria? E a conexão. Conexão com a natureza, conexão com saberes antigos, conexão com saberes que serão desenvolvidos para aprimorar essa prática, mas principalmente a conexão com um conhecimento que foi passado e guardado de geração em geração, que talvez hoje o nosso principal objetivo seja garantir que esse conhecimento não seja perdido.